Com certeza. Ô, galerinha, olha só. Foi eclipse lunar? Sim. Eclipse lunar. Total. Mas engraçado, vocês estavam vendo a lua? Não, mas como é que pode ser um eclipse vendo a lua? A lua tava vermelha, né? Foi raio solar. A primeira pergunta ainda é essa. Porque olha só, esse papo geralmente eu bato só lá no segundo ano com a galera. Mas, pô, num alinhamento astrológico desse não posso, né, deixar de comentar. Tá todo mundo falando nisso. Então olha só. Sol. Terra. Nada a ver com a proporção, tá, galera? Nada a ver com a proporção. Sol, Terra, Lua. Falou é melhor que a Terra. A Lua orbitando a Terra. Tudo bem pra vocês? Tranquilo? Vocês devem saber que a metade da Lua virada para o Sol está sempre iluminada pelo Sol. Já que a luz anda em linha reta. Certo? Quando a Terra estiver na frente da luz. Essa foi a minha primeira pergunta. Como é que vocês estavam vendo a Lua ontem se era eclipse total da Lua? Mas parabéns pela tentativa. Primeiro, galerinha, fases da Lua. Se eu, um terráqueo, estou aqui, eu, terráqueo, né? Estou olhando para a Lua aqui. Eu vejo Lua de que tipo? Cheia. Eu estou olhando a parte que está iluminada da Lua, né? Concordam comigo? Certo? Então aqui o que seria? Minguante, parabéns. Minguante. E aqui? Aqui é que fica só um risquinho. O lado de trás da Lua está todo iluminado. Eu só vejo um cantinho dela iluminada. É a Lua nova. Nova. Acabou de nascer, né, gente? Tá pequenininha. Pequenininha que nova, bichinho novinho. Pequeno. Tu vê como o nome te diz tudo já, né, cara? Aí quando tu vê o Czinho no céu, claro. Interessante. E é assim, né? Então tu nunca vai ter uma lua cheia depois de uma nova, é sempre depois de uma crescente. Onde que tem que estar, qual situação, em que fase lunar pode ocorrer um eclipse solar? Olha pra cá e pensa. É óbvio, nunca haverá um eclipse solar em lua crescente, nem cheia, nem minguante. Só em lua nova pode ocorrer eclipse solar. Porque aí a lua vem e alinha perfeitamente. Os sortudos que forem lambidos pela sombra da lua na Terra naquele dia verão eclipse total. E essa sombra passa numa velocidade supersônica pela superfície da Terra. Poucos são os sortudos de estarem no local onde a sombra passa. Mas é mágico, é mágico. Tu vê o céu salpicado de estrelas em pleno dia, né? Eu não acreditava que tinha estrela ali. Eu não acreditava. Foi no eclipse solar total que realmente as estrelas estão ali. Só não enxergamos elas porque a luz do sol ofusca elas. Certo? Outra, claro, elas são sóis, né? Não dá para Deus tirar as estrelas e depois recolocar elas na hora que fica noite, né, cara? Seria um absurdo. Mas tu vê como o meu cérebro era fraco, apesar de eu me achar o cara e criar só 10. Agora, olha só. Quando é que vai ocorrer eclipse lunar? Só na lua cheia. Se um dia ocorreu o eclipse lunar, não for lua cheia, chama um padre. O mundo está acabando, meu querido. Pode se benzer. Então, o eclipse lunar, só lua cheia. Não é óbvio isso, gente? Então eu te pergunto, como, já que ontem a Terra estava bem alinhada com a posição da Lua e com o Sol, como, aqui era dia, né? Certo? Tu estava aqui e a luz do Sol não podia bater na Lua porque ela estava atrás da Terra. Como é que tu estava enxergando ela em vermelho ainda? Mas como é que bateu, cara, se a Terra está na frente? Por incrível que pareça, não. Na verdade, o fenômeno é mais ou menos esse aqui, ó. Eu pergunto a vocês. Quando eu falo com vocês daqui de fora, vocês escutam alguma coisa? Sim! Que engraçado, né? Como é que o som faz curva na porta? Tu viu que o som fez uma curva?
Mas vocês percebem quando eu falo assim, ó, ou falo assim, o som vai muito mais para a pessoa que eu estou falando? Uma caixa de som, né, virada para uma pessoa dá muito mais efeito do que virada para o lado oposto da pessoa. Tudo bem para vocês? O som é uma onda. Só vou te ensinar o ondulatório no que vem. A luz é uma onda eletromagnética. E as ondas têm a capacidade de contornar os obstáculos. É um fenômeno chamado difração. E a luz do sol, que é conhecida como luz branca, ela é a mistura de todas as cores. Também vou te ensinar isso, né, no ano que vem. Ou seja, a luz do sol, ela tem dentro de si o vermelho, o amarelo, o alaranjado, o verde, azul, o anil, o violeta. Tudo bem para vocês? Mas a luz que mais consegue fazer curva dessas visíveis é a vermelha. Então é pelo fenômeno da difração. A luz faz uma curvinha em torno da Terra e não tem a ver com a gravidade. E então só a luz vermelha atinge a Lua. É devido ao fenômeno da difração. Tem outros fenômenos relacionados à difração que são tão incríveis. O próprio funcionamento do CD. Já viu o CD, tu pega ele e olha por trás e ele fica meio coloridão, né? É a difração ocorrendo ali. Tu vê como esse, né, o próprio funcionamento de um DVD, de um CD, tem a ver com difração. Já viu aquelas borboletinhas que tem uma asa azul? E é um azul tão brilhante, dá pra ver a 1 km de distância aquela maldita borboleta. A asinha azul, não sei se já viram. Uma asinha azulzinha, um azul muito forte. O incrível é que tu passa o dedo na asa dela e não vem tinta azul. Vem sim? Não vem. Não vem. Nessa não vem. Nem uns pozinhos. Pozinho preto, azul não. E ela é azul. Como é que pode a coisa ser azul e não ter nenhuma gota de tinta azul na asa dela? Tem a ver com a interferência e difração. O retículo, a cutícula da asa, ela tem um tamanho específico que faz a luz azul se refletir e as outras serem absorvidas e serem destruídas, as outras cores da luz. Por isso aquele azul é um azul super intenso. Os cientistas olhando essa borboleta e tentando entender como é que essa porcaria é azul se não tem tinta azul ali, eles desenvolveram um tecido. Um tecido que tem uma trama dos nós ali que imita aquela cutícula da borboleta. Esse tecido ele é esverdeado. Só que ele é esverdeado mesmo sem uma gota de tinta verde. Significa que ele jamais desbotará. Tu imagina quando os carros forem pintados por essa técnica, onde não existe tinta. É o próprio tamanho da estrutura atômica que faz absorver uma frequência da luz e refletir intensamente a outra. O carro jamais perderá a sua cor, não interessa quantos anos se passem. Que loucura, né, cara? O homem começou a imitar a natureza para conseguir, né, efeitos incríveis. Então tu vê, a lua avermelhada de ontem, ela tem muitos a nos ensinar. Primeiro que as fases da lua estão relacionadas com o tipo de eclipse que pode acontecer. E segundo que mesmo quando Terra, Lua e Sol se alinham, a luz do Sol consegue atingir a Lua porque a luz faz uma leve curva. Ela faz uma leve curva. Curva essa chamada de Nós estudaremos isso só no ano que vem, mas já, né, tivemos uma introdução bacana. Desculpa a demora, parceiro. Essa rotação toda aí leva quanto tempo? 26, alguns quebrados dias. Outra coisa legal, o amigo perguntou, professor, daqui a quantos anos vai ter outra lua de sangue, ou outra lua sangrenta? Pois é, não é exatamente de tempos e tempos iguais, tá? Isso varia, porque depende da rotação do Sol em torno da Terra e da Lua em torno da Terra, depende da movimentação, né, desses três corpos. Então não é algo muito simples de falar, não, é a cada tantos dias. Pode passar dias, mais tempo entre uma e outra, certo? Agora o que é mais absurdo, e isso eu demoro até a acreditar, tenho resistência a acreditar, daquele mecanismo, que eu não sei se já comentei com vocês, o mecanismo de Anticítera. Um mecanismo que foi encontrado há pouco tempo atrás nas águas de Anticítera. A galera achou aquele mecanismo, tudo enferrujado, cheio de engrenagem. Foram datar para o carbono 14 e viram que é de 300 anos antes de Cristo. Só que não se sabia que a galera sabia fazer engrenagens daquele jeito naquela época. Foram radiografar e estudar, muitos engenheiros começaram a estudar esse mecanismo. E haviam escrito sobre esse mecanismo na antiguidade. Falavam que era obra do Arquimedes, o gênio Arquimedes. Diziam que ele tinha uma pequena caixinha, de um dos lados tinha Sol, Terra, Lua e Vênus, Mercúrio e Marte, os planetas conhecidos do Sistema Solar. Do outro lado tinha um calendário e um botão que tu girava. Então tu podia pegar o Sistema Solar, girar o botãozinho até que alinhasse Terra, Sol e Lua e virar
o mecanismo no sentido oposto e vê em que data que ocorreu o próximo eclipse. Estou te dizendo que o Arquimedes, em 300 a.C., inventou um computador com engrenagens onde ele conseguia prever eclipses. Ou botava uma data e via a posição dos planetas, ou olhava a posição dos planetas e via em que data ia acontecer. Mas ele sabia o nome dos planetas antes de Cristo. Legal, garoto. Na verdade, se vocês forem olhar, a origem dos dias da semana tem a ver com um planeta que aparece no céu. Já viram em espanhol os dias da semana? Como é que é os dias da semana em espanhol? Vênus é o dia da semana em que Vênus aparece no céu. O que? Vênus aparece no céu? É, galera, porque há tempos atrás não haviam cidades iluminadas. As pessoas não tinham TV nem energia elétrica. Quando a noite chegava, só restava a elas olhar para o céu. Então qualquer criança idiota sabia qual é o dia que Marte, quem é Vênus, quem é Mercúrio. Porque eles olhavam todo dia para o céu. Tu vê que interessante, né, cara? Como a história vai mudando, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Hoje ninguém, quase jovem nenhum, sabe disso. Mal sabe que dá para ver os planetas a olho nu. Porque eles nunca olharam, eles não perceberam que tem coisinha que parece estar parada, estrela, e tem coisinha que se mexe ao longo da noite no céu, planeta. Foi assim que houve a distinção. Então os nomes dos planetas, eles já existem há muito tempo, inclusive nome de deuses gregos, né? Certo? Oh, que lá deve ser o deus tal, o deus Netuno passando lá, o olhinho do deus Netuno olhando pra gente aqui. Então tu vê, na verdade, os dias da semana vieram da observação dos planetas no céu, cara. É o contrário do que tu imaginava, né? Muito interessante isso. Era só uma introdução, agora vai começar a aula de verdade. Mas que conclusão eles tiveram daquela máquina? Descobriram que o filho da mãe do Arquimedes era um gênio muito maior do que a gente imaginava, que naquela época eles já tinham técnicas artesanais para fazer engrenagens e reconstruíram em computação o mecanismo de Anticythera com 73 engrenagens, cada uma com um número primo, maluco, até eles descobrirem quantos dentes, por que cada engrenagem tem aquele número de dentes, né? Foi foda, mas eles mataram a charada. Então, de fato, a gente tem uma tecnologia perdida, né? A história humana não conseguiu documentar muitas tecnologias que nós dominávamos e foram perdidas ao longo da história. Por exemplo, queimando biblioteca como a Inquisição da Igreja Católica. Que legal da Igreja Católica. Que queimou um monte de livro bonito, um monte de livro bacana de outras culturas. Loucura, né, cara? Hã? É, o período das trevas, o professor de história vai falar mais sobre isso. Com medo que as pessoas soubessem demais e parassem de acreditar nas abobrinhas que eles contavam pra gente. As religiões foram feitas para dominar o mundo, eu não sei se vocês sabem, para apaziguar as pessoas, não é para salvar a alma de ninguém. Essa é a verdade sobre a religião. Hã? O mecanismo? Não, galera, olha a outra pergunta do colega. Professor, esse mecanismo de Anticythera, ele era perfeito, não continha nenhum erro? Se hoje, em 2014, na hora de medir o mastro do navio, a gente erra, né? Tu imagina em 300 a.C., com certeza tinha alguns erros, com certeza alguns eclipses eram previstos em tal horário e davam 1 hora depois, 2 horas depois, sem dúvida isso acontecia. Mas mesmo assim, né, cara, eu fico revoltado, em 2014 eu mal tenho capacidade de compreender o que o filho da mãe do Arquimedes fez em 300 a.C., que prova que eu sou um retardado. Vamos.